Agora sim, assunto novo e instigante, espero, né, pelo menos para mim, falar um pouco sobre a Carol Gilligan, que é uma filósofa e psicóloga também, se não me engano, psicanalista, estadunidense, e que faz uma leitura, né, ou uma releitura de Piaget e de Kohlberg a partir do feminismo. Né? Então a Carol Gilligan traz questões bem interessantes para a gente, ela ainda está viva, né, nascida em 1936, e eu não li a Carol Gilligan diretamente, então eu também dependo aí, principalmente do artigo que eu passei para vocês, e acho que um outro que eu li há algum tempo, quando preparava as aulas em outros semestres, tá bom? Mas acho que dá para a gente entender algumas das ideias dela, e espero que ela inspire vocês aí, pensando nos ensaios, pensando pesquisas e outras coisas. Então vamos lá, quais são as críticas que a Carol Gilligan coloca e qual é a proposta que ela faz? Primeiro, o livro dela se chama In a Different Voice, né? Ou seja, em uma voz diferente. Essa ideia da diferença de voz é muito interessante. Né? Por quê? A Carol Gilligan é influenciada então pelo feminismo da sua época, que estou tentando lembrar o nome de uma autora importante. Eu só lembro, é Chodorov, eu acho o sobrenome dela, não me lembro o primeiro nome. E que faz uma abordagem epistemológica interessante, colocando como as ciências são masculinas e mesmo as mulheres cientistas em muitos momentos reproduzem o discurso masculino, e com isso ela tenta trazer uma voz diferente, uma voz feminina, não exatamente a dela, né? Obviamente a dela também, mas de outras mulheres, de outras pesquisadoras que apresentam uma outra possibilidade de interpretação do desenvolvimento humano. Né? Então, ela, primeiro de tudo, e o que mais nos interessa, que é a ideia central aqui, ela propõe em paralelo, ou digamos em conjunção com a ética da justiça do Piaget e do Kohlberg, uma ética do cuidado. Né? E isso deriva dos estudos feministas dela. Então, a primeira grande coisa para a gente não é tanto de uma oposição, né, à ética da justiça como a ética do cuidado, mas a gente pensar a possibilidade dessas duas éticas e como isso vai montando um cenário interessante para a gente pensar o reconhecimento e construindo a nossa argumentação na disciplina até a próxima etapa, né, em que a gente vai ver como a questão do cuidado é muito abordada e detalhadamente pelo Winnicott na leitura que a gente vai fazer a partir do Honneth. Né? Então, o que diferencia essa voz? Né? A primeira constatação de uma ausência da voz das mulheres na bibliografia sobre desenvolvimento psicológico. Então, a bibliografia sobre o desenvolvimento psicológico é muito centrada no homem. Né? E o que acontece? Quando então a mulher aparece, como nos estudos piagetianos, ela aparece como uma pessoa de moralidade menos desenvolvida, com menor senso de justiça. O que acontece? Segundo a Gilligan, isso está diretamente envolvido com o patriarcado, tanto que se vocês derem uma pesquisada, a maior parte dos textos mais recentes dela são sobre o patriarcado, como ele sobrevive, como ele se reproduz, como os meninos se constituem enquanto seres humanos representantes desse patriarcado. Né? Então, as mulheres sendo vítimas dessa violência acabam ficando numa posição subordinada e ficam subordinadas ao autossacrifício, né? Ou seja, elas se sacrificam em geral pelo outro, pelo papel que cabe a elas, né, dentro da divisão sexual do trabalho, e com isso acabam não sendo ouvidas, né, não são respeitadas nas suas opiniões, no seu pensamento, na sua forma de ver o mundo, como se estas formas de ver o mundo fossem inferiores às formas masculinas. Né? Então, esta nova voz, ou esta voz baseada
no estudo da ética do cuidado, abre perspectivas que vão tentar perceber uma forma diferente de raciocinar por trás das atitudes das mulheres. Então não é que as mulheres são inferiores no critério masculino, mas elas têm uma forma diferente, é o reconhecimento da diferença, né? E eu acho muito interessante, dentro do contexto da teoria crítica que a gente vem conversando, o fato de que esta forma diferente de raciocinar está chamando a atenção para diferentes formas de razão, né? Se a gente pega aquele conceito complicado do Habermas que a gente estudou na semana passada para falar sobre a ação instrumental, né, enquanto uma redução da racionalidade à instrumentalidade, à produção capitalista, né, ou da razão da produção capitalista, a Gilligan, meio sem querer, está chamando a nossa atenção para a existência de outras formas de racionalidade que não é instrumental, no sentido que o Habermas trabalha, né? Ou seja, ela diria ou ela pode servir para uma argumentação que chama atenção para o fato de que nem só de razão instrumental vive a humanidade e que esta é uma visão patriarcal da razão, que concentra em como um grupo de homens pensa e faz pensar, e mesmo as teorias críticas seriam vítimas, então, dessa cegueira para a racionalidade feminina, né? Ou pelo menos para a racionalidade do cuidado. Acho que eu falei disso para vocês, né? A Nancy Fraser chama atenção para essa expropriação do trabalho feminino, né? Do trabalho do cuidado, da reprodução da mão de obra, como um trabalho secundário ou como não trabalho, né? Eu recebi não, acho que eu vi no Instagram um desses cartões do Dia dos Trabalhadores, né? Do 1º de maio, muito interessante, que é Mãe, a trabalhadora mais importante, né? Porque é um trabalho absurdo. Eu aqui, ajudando a cuidar de Benjamin, a gente já vem conversando sobre isso, tenho percebido o quão cansativo é cuidar de uma criança e como esse é um trabalho invisibilizado das mulheres, tá? Então, tudo isso, né, a Gilligan, ou pelo menos aí no texto a gente não tem noção disso, mas a gente pode pensar como o trabalho feminino invisibilizado no capitalismo, como não só, né, o patriarcado é muito mais antigo do que o capitalismo, mas como a questão da racionalidade feminina é desvalorizada, invisibilizada, né, ou pelo menos dessa outra forma de racionalidade, né, para a gente não ficar nessa questão do binarismo de gênero, mas o texto traz a isso e acho que é importante a gente entendê-lo para depois poder construir uma crítica, que eu nem sei se eu tenho muito fundamento para a construção, mas desconfio aqui, né, desse risco, né, do binarismo, mas a gente teria então uma questão de perceber que outras formas de racionalidade se fazem presentes e mesmo a crítica acaba caindo no ponto cego de achar que só a razão masculina dominadora é aquela que é a razão no mundo que a gente vive. Bom, então o que ela coloca a partir dos estudos dela, né? Que passa também por estudos empíricos. Primeiro, que há um medo da mulher em situações competitivas, né? E aí a gente já está falando de coação, de competição, como a gente já vinha discutindo antes. Mas esse medo não está relacionado a uma incapacidade, que é como a gente normalmente pensa, e sim com o cuidado com os relacionamentos. É como se ela estivesse dizendo, quando uma mulher entra numa situação de competição, né, ela pisa no freio ali, ela toma cuidado, porque ela está pensando, ela está cuidando do que pode acontecer depois. Ou seja, aquilo que se faz naquele momento tem consequências. E há uma lógica do cuidado, né, das consequências das situações competitivas. E então ela vai teorizar sobre as diferenças da relação masculina com a moralidade e da relação feminina com a moralidade. Primeiro, a questão da afiliação, né? Então, o homem veria do que se trata essa afiliação.
o homem vê na intimidade, né, no cuidado, nessa possibilidade de intimidade, uma ameaça de perda de liberdade. Né? Por quê? A identidade de gênero masculina estaria vinculada à separação, né? A essa independência, a uma construção de independência nesse sentido de não viver o cuidado, não viver a intimidade, por aí vai. Dá para a gente pensar em muitas consequências disso, né? Eu acho que é mais comum e eu tenho visto algumas dessas discussões, às vezes na internet, é o fato de que, em geral, os homens não querem assumir compromisso nos relacionamentos, né? E quando a coisa começa a se aproximar disso, eles se picam. Uma questão mais grave, e já estudada inclusive pelo Baró, lá nos anos 70, vinculada do que ele chama de síndrome do machismo, é o abandono dos filhos, né? Como, em geral, há muitas crianças abandonadas pelos pais, pela figura paterna, e a mãe, por N razões, né, principalmente culturais, não consegue fazer isso. Por pior que seja a condição, é ela que vai acabar cuidando dessa criança. Né? Então a gente vai entendendo aqui como são éticas diferentes, né, ou formas diferentes, e que obviamente o próprio texto fala, nos estudos mais recentes da Gilligan, não é questão homem-mulher, como se o homem só tivesse isso, a mulher só tivesse aquilo, né? Mas são questões de construção das identidades de gênero numa cultura estereotipada, né? Como a nossa. E sim, a questão da mulher seria diferente, né? Do feminino seria diferente. A gente está falando muito mais em apego ou conexão. Né? Essa construção da identidade feminina tem a ver com cuidado e preservação dos relacionamentos, principalmente por uma questão de maternidade. Né? E obviamente isso serve de modelo para outras questões. Então, e obviamente não é tão simples, né? Isso que a gente está falando. Tem mulheres que vão ter outras características e tem nuances muito maiores aqui, mas é um avanço, né? E uma crítica em relação às teorias da justiça do Piaget e do Kohlberg. Então, ela fala, por exemplo, das diferenças que se colocam nas respostas ao dilema de Heinz. Né? Ela menciona ali um cuidado da mulher muito maior com as consequências, com a questão da relação. Né? Eu coloquei isso aqui só como um momento cultural para a gente entender o que é esse dilema de Heinz. Então, uma descrição básica, eu tirei isso de um site de psicologia. Tá? Eu não conhecia diretamente o texto também. E depois umas perguntas que o Kohlberg fazia nos testes e ela mostra como há uma diferença razoável entre homens e mulheres nas respostas a esse dilema. Então, do que se trata? Né? Vamos lá. A esposa de Heinz estava morrendo de um determinado tipo de câncer. Os médicos disseram que uma nova droga poderia salvá-la. A droga tinha sido descoberta por um químico local e os Heinz tentaram desesperadamente comprá-la, mas o químico cobrava 10 vezes mais dinheiro do que Heinz tinha. Heinz só poderia levantar metade do dinheiro, mesmo depois de ajuda da família e amigos. Ele explicou ao químico que sua esposa estava morrendo e perguntou se ele poderia comprar o remédio mais barato ou pagar o resto do dinheiro mais tarde. O químico recusou, dizendo que havia descoberto a droga e que ia ganhar dinheiro com isso. O marido estava desesperado para salvar sua esposa. Então, mais tarde naquela noite, ele invadiu a farmácia e roubou a droga. Né? Então, é desses dilemas morais. Né? Eu tenho uma situação em que, para eu poder fazer algo bom, eu preciso fazer algo proibido, algo ruim. Né? Isso é um teste para tentar entender como é que as pessoas se posicionam e como justificam isso. Tá? O Kohlberg perguntaria: o Heinz deveria ter roubado a droga? Mudaria alguma coisa se Heinz não amasse a esposa? Né? E, quer dizer, tá ligado a alguém afetivamente próximo, né? Um princípio universal, abstrato, né? Imparcial. E se a pessoa morrer fosse uma estranha, faria alguma diferença? Né? Então, eu acho que ele caminha nesse sentido de achar que essa
universalidade, essa abstração, caminham para o maior desenvolvimento, né? E a Gilligan tenta mostrar como para as mulheres isso é diferente. Então, pelo menos as respostas dos homens vão para um campo de uma justiça racional e das mulheres para uma ética do cuidado, né? E das relações. Tá? Separei alguns trechinhos também, só para a gente ler e comentar muito brevemente. Então, primeiro, né? Uma citação da Gilligan. Então vejam que essa versão é em português, e eu falei do Kohlberg, que a gente não tem traduzido, mas esse livro da Gilligan está esgotado também, a gente não tem mais acesso a ele, tá? Só em outras línguas. Então vamos lá. A masculinidade define-se através da separação, enquanto a feminilidade define-se através do apego. A identidade de gênero masculina é ameaçada pela intimidade, ao passo que a identidade de gênero feminina é ameaçada pela separação. Bom, o que ela conclui, né, a partir desses elementos? Primeiro, que a ética feminina traria uma percepção da autoexclusão, né? Ou seja, a moralidade feminina possibilita um pensar-se fora daquela situação, ou pensar como essa situação tem consequências que não envolvem só a mim, né? Então é um descentramento num nível bastante elevado, né? Isso é uma contestação importante, né? Como as mulheres ou as meninas foram classificadas por Piaget e Kohlberg. Há uma, então, ampliação da obrigação de não se prejudicar ao ter responsabilidade nos relacionamentos. Então é uma tentativa de cuidar dos relacionamentos, mas também de não ser prejudicado, né? Uma compreensão dos relacionamentos como uma fonte de força moral. Isso é muito interessante, né? Por quê? Pensando numa sociedade narcisista, individualista como a nossa, pensando nessa questão do patriarcado, né? De que o relacionamento é o fim da liberdade, aqui a Gilligan está mostrando como nessa identidade de gênero feminina o relacionamento pode ser compreendido como fonte de força moral. É o relacionamento e é o cuidado que possibilitam um outro nível de moralidade. Então, há uma ampliação do julgamento moral, né? O julgamento moral cresce, se amplia, incluindo o fator da verdade psicológica, ou seja, para eu operar com cuidado, né? Para eu poder pensar como o relacionamento se mantém na diversidade, no conflito, eu preciso necessariamente incluir a verdade psicológica do outro. Eu preciso estar aberto ao outro, a possibilidade de diálogo, né? A possibilidade de entender que há diferenças, mas que o relacionamento está acima disso. E, portanto, a pessoa se torna mais tolerante e menos absoluta. Ou seja, mais tolerante e mais relativa, né? Relativa de relação, de relacionamento e de entender diferenças e respeitar diferenças para manter relacionamentos melhores. Que basicamente é o que a gente está propondo desde o começo, né? A ética dos direitos humanos é a de um convívio melhor, de relações melhores, de possibilidades melhores de relacionamento, de respeito mútuo, né? Então vejam como a Gilligan está destacando o papel da ética do cuidado, né, como uma característica muito interessante que vê nas relações grandes possibilidades de força moral, né, e não o oposto. E por fim, o egoísmo e o autossacrifício são agora questão de interpretação, né? Ou seja, isso pode chegar no campo do diálogo, da interpretação, do desdobramento, né? E não o egoísmo
sendo valorizado de um lado e o auto-sacrifício sendo invisibilizado por outro, né? É preciso interpretá-los no contexto em que eles se encontram. Bom, acho que era isso, né? 20 minutos, ok. Mas só aproveitando o tempinho do Kohlberg que eu gastei menos, chamar atenção para o fato de que a gente poderia se questionar sobre outras coisas a partir da Carol Gilligan, né? Quando ela fala de uma voz diferente, em termos de... Bom, então a gente começou a perceber que mesmo Piaget e o Kohlberg, que olha, gente, eram universais, né? O Kohlberg fez estudos interculturais e tudo mais, mas esqueceram de ouvir as vozes das mulheres, né? E se a gente pegar aquela questão que a gente viu sobre a pluriversidade, sobre o multiculturalismo, sobre a interseccionalidade, a gente vai percebendo que talvez o feminismo que está contribuindo para a gente repensar a questão de um juízo moral patriarcal é pensar que existem outras formas de moralidade que talvez surjam das mulheres negras pobres, né? Ou seja, a gente está falando aqui de vozes que talvez não tenham sido ouvidas na questão do desenvolvimento moral e que a gente já conversou um pouco, né, sobre Patricia Hill Collins, Bell Hooks, sobre Lélia Gonzalez, e a gente pensando outras formas de estar no mundo de cuidar. E eu me lembro, acho que de mencionar uma frase, né, citada pela Cida Bento, da questão de a gente sair da epistemologia do pai branco para a mãe negra, indígena, né, para o cuidado. E eu acho que a Carol Gilligan abre essas portas, mas a gente tem que estar atento, né? E tudo isso também é muito novo para mim, mas eu acho que são pesquisas interessantes que podem sair daqui, trabalhos interessantes, reflexões pelo menos interessantes sobre não só essa epistemologia da mãe negra ou da mãe indígena, né? Mas toda uma questão de a gente pensar o que seria o cuidado a partir de outras cosmovisões, de outras culturas, e o quanto isso poderia contribuir para essas teorias sobre o desenvolvimento moral, né? Quanto da moralidade, da ética ou das éticas diferentes em cada cultura foram... Quanto, né? Foi quanto? Então, quanto foi, né? Dessas éticas silenciado, invisibilizado, e realmente pode permanecer desconhecido entre nós, e acho que vai se configurando aqui para a gente, né, um trabalho em prol dos direitos humanos para o qual a psicologia se faz presente e central, tá bom? Então são só algumas reflexões que a Gilligan me fez ter por aqui, e eu encerro já esse vídeo e daqui a pouco a gente chega no quarto e último, também em torno de 20 minutos, sobre um estudo piagetiano no Brasil elaborado pela Bárbara Freitag.